Olá, queridos e queridas, que a paz de Cristo permaneça sobre as nossas vidas. Voltamos aqui para que, como prometido, possamos juntos analisar três exemplos dos três tipos de sermões que já foram aqui explicados em uma aula anterior, tá bom? Nós vamos começar com o exemplo temático número um. Você está vendo aí? Então nós temos aqui, veja bem, eu poderia ter colocado na seguinte ordem, ó, primeiro o texto, depois o tema e depois a introdução. Mas como o exemplo aqui é uma forma pessoal, ou seja, aquilo que Deus nos presenteou, não altera o sermão. Eu coloco primeiro o tema, o assunto, a título de uma dinâmica, de uma organização, tá bom? Então nós temos aqui, ó, tema. E qual é o tema? Jesus, nome sobre todo o nome. Né? Então eu vou falar sobre o nome de Jesus neste sermão. O texto utilizado é Atos, capítulo 4, versículos 7 a 12, um texto muito conhecido, onde Pedro diz que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. E aí logo após vem a introdução. E a introdução de um sermão, nós vamos ver mais à frente, é extremamente importante. É como o decolar na hora de um voo. Quando a decolagem é segura, é firme, é feita com precisão, deixa os passageiros ainda mais confortáveis e seguros para o restante do voo, né? E aí nós aqui vamos observar que depois da introdução ali, eu poderia ter deixado só o nome introdução e feito uma introdução de improviso. Mas como eu produzo material de esboços, de sermões, para disponibilizar outras pessoas, inclusive nós temos 2 livros de esboço lançados e eu estou com material para fazer mais 3, mas me falta tempo. Né? Vamos ver se a gente chega até o volume 10, hein? Quem sabe? Mas são ferramentas que têm ajudado muitas pessoas para a glória de Deus. Então eu poderia ter colocado só a introdução, mas como a gente produz material para pessoas que de fato precisam deste material para que possam assim utilizar nas suas tarefas ministeriais, sobretudo na pregação, a gente tem o cuidado de formular uma introdução. Então vamos lá. Ó. Usando como base o texto lido, vamos, é bom consertar, tá faltando um V aqui, ó. Vamos refletir sobre o tema Jesus, nome sobre todo nome. Falar do nome de Jesus Cristo não só é uma honra, como também uma ação que requer de nosso temor, responsabilidade e profundo respeito. Para aprendermos lições preciosas inerentes ao tema proposto, vamos refletir em algumas verdades sobre o nome, que é sobre todo nome, 2 pontos. Veja que essa introdução, ela me dá a possibilidade de uma transição para o conteúdo propriamente dito da mensagem, ou seja, houve uma conexão boa, perfeita, podemos dizer, entre a introdução e o início do texto. E aí, no primeiro ponto da mensagem temática, eu faço uma pergunta. Como e por que o seu nome foi elevado sobre todo nome? Então eu vou começar o meu sermão com o tema Jesus, nome sobre todo nome, fazendo uma pergunta. Como e por que o seu nome foi elevado sobre todo nome? E aí tem o primeiro subtópico, o primeiro subponto, né? Sua renúncia, humilhação e desprendimento levaram à exaltação de sua pessoa e de seu nome. Aí eu vou usar o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que é um texto muito conhecido, né? Aí o subtópico número 2, Paulo destaca que ele também foi obediente até a morte para que tivesse o nome sobre todo nome e era necessário vencê-la. E isso ele fez ressuscitando entre os mortos e depois da sua ressurreição, Deus o coloca acima de todas as coisas, bem como acima de todo nome. E aí Efésios 1, versículos 20 a 23, de que ele está acima de todo principado e poder e potestade e acima de todo nome, de todo aquele que se refere não só no presente século, mas como também no vindouro. Inclusive eu coloquei, aqui é uma dica importante. Vamos supor que quando você está produzindo o seu sermão, o seu esboço, há um versículo que você entende que é importante citá-lo na sua pregação, mas você não decorou ele. Como é o que aconteceu agora, Efésios 1, de 20 a 23. Então você vai colocá-lo, como eu fiz aqui, dando destaque em negrito, o versículo
bem abaixo da referência. Após a sua ressurreição, Deus o fez assentar à sua destra nas alturas, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, bem como acima de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Para não ficar muito longo esse exemplo, aí tem aqui o segundo tópico, né? Que provas temos de que seu nome deve ser considerado acima de todos os nomes? Veja que cada tópico, que cada ponto do sermão independe, né, do texto, independe daquilo que foi lido, né? A estrutura é feita a partir do tema, do assunto, que aqui no caso é o nome de Jesus. Aí tem o subponto 1, subponto 2, e como há a possibilidade de a gente acrescentar mais alguma coisa para endossar o sermão, né? A gente também pode continuar os subpontos denominando-os com letras, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, ok? E aí tem aqui, caminhando para a conclusão, eu volto ao texto lido, né? Se o homem quer ser salvo, ele precisa entender pelo menos três coisas, porque aqui na letra E, eu coloco que o seu nome é a única possibilidade de salvação. Lembra que Pedro diz em Atos 4,12 que não há outro nome? E aí eu pego o texto que foi lido para falar do nome de Jesus e nele eu caminho para a conclusão. Na conclusão eu também deixo aqui uma frase para nós encerrarmos. De fato, Jesus Cristo tem um nome que é sobre todo nome. Seu nome, além de especial e poderoso, é inigualável. Faltou aqui uma letra, a gente já está colocando aqui, né, ao vivo. Então vamos lá. Esse foi o primeiro exemplo, né, do sermão temático. Agora nós vamos rapidinho, né, para o exemplo do sermão textual. Então nós vamos para o exemplo de um esboço de um sermão textual. O exemplo textual número 1. E aí volta àquela mesma estrutura. Tema: princípios para receber milagres. Qual é o texto? João, capítulo 11, versículos 41 e 42, a parte B do versículo 42. E aqui a gente faz uma introdução, igualmente no sermão tópico ou temático, e aí a partir do texto eu vou criar os pontos ou os tópicos da mensagem. Olha o primeiro ponto aí, vamos ver se não está de acordo com o texto. Em sua oração, Jesus nos ensina que quem quer ver milagres precisa fixar os olhos na direção certa, olhar para cima, para os céus. E aí no versículo 41, a parte A diz que Jesus erguendo seus olhos para os céus, olhando para cima. Veja que o tópico, que o primeiro ponto da mensagem está em conexão com o texto, foi extraído, foi tirado do próprio texto. Por semelhante modo, o segundo ponto da mensagem também, em sua oração, Jesus nos ensina que quem quer ver milagres precisa expressar gratidão antes de fazer petição. Porque Jesus, depois que olha para os céus, logo em seguida ele diz: Pai, graças te dou. Ou seja, antes de pedir, Jesus está agradecendo. E isso está no texto. No terceiro ponto, versículos 41 e 42, vem aí, em sua oração, Jesus ensina que quem quer ver milagres precisa estar convicto de que Deus está lhe ouvindo. Creiamos que ele sempre nos ouve. Jesus diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre sei que tu me ouves. Então perceba que os tópicos ou que os pontos do sermão, né, estão sendo extraídos do próprio texto, por isso o nome de sermão textual. E aqui tem o quarto ponto com seus subpontos e a conclusão. Vamos agora ao modelo de sermão expositivo. Vamos ao modelo de sermão expositivo junto com todos vocês. Vamos lá. Exemplo expositivo número 1. Tema: o Deus que garante. Esse é o tema, mesmo sendo expositivo. Qual o texto? Texto base de Josué 1,5. No entanto, pode ser feita a leitura desde o versículo 1 até o versículo de número 10, salvo engano do erro, 9 ou 10, né? E aí, faço aquela mesma introdução e agora nós vamos de forma expositiva discorrer sobre esse tema, o Deus que garante, a partir de Josué capítulo 1. Vamos ver se é um sermão expositivo? Vamos lá. Primeiro ponto do sermão: o Deus de Josué é garantia de conquistas.
versículos 2 e 3. Então eu vou aqui expor o que diz o versículo 2 e o 3. Mas aí no segundo ponto, o Deus de Josué é garantia de invencibilidade. Já passo para o versículo 5, então eu estou ainda expondo o texto, né? Aí no tópico 3, ou no ponto 3, o Deus de Josué é garantia de êxito, sucesso, de prosperidade. Agora eu estou nos versículos 6 a 8 e vou fazer a exposição desses versículos. No quarto ponto, o Deus de Josué é garantia de companhia. E aí eu vou voltar ao versículo base que li, que é o versículo 5, quando ele diz: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E aí vou para a conclusão e aplicação do nosso sermão expositivo. Aí tem um segundo modelo aqui, orando por motivos superiores, Efésios 3, de 14 a 19. E por fim tem mais um exemplo de sermão expositivo, a eficácia da oração, Tiago 5, de 13 a 18. Então você teve aí 3 exemplos de cada um dos 3 principais tipos de sermões. O sermão tópico ou temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Até a próxima aula, com o favor de Deus.